no nosso grupo. Aqui à direita, por exemplo, vocês podem ver um símbolo que mostra, por exemplo, um exemplo que eu vou retomar depois, que são simulações que visa, então, investigar a interação de nêutrons com núcleos-alvos, por exemplo, um possível é urânio, 235, por exemplo, com a finalidade de simplesmente produzir energia, liberar energia que é convertida em energia elétrica. Genericamente, a gente pode dizer as nossas atividades no grupo, eles visam o desenvolvimento de modelos e implementação de algoritmos para simulação de problemas de transporte de partículas em geral, onde o que eu mencionei como exemplo inicial é um dos exemplos. Nós temos duas grandes linhas que a gente está seguindo. Um é exatamente neutrônica em reatores nucleares, e a neutrônica também tem outras aplicações, daqui a logo eu vou mencionar algumas. E a segunda linha é a dispersão de poluentes, simplesmente que seguem a mesma dinâmica que a propagação de nêutrons. Agora, um dos modelos é difusivo, por exemplo, e também pela a possibilidade de fazer acordos com a iniciativa privada, e atualmente nós temos, eu acho que são 4 bolsas, mestrado e doutorado, para os participantes do grupo, que tipicamente trabalham nas suas dissertações e nas teses, mas temos também 2 alunos de iniciação científica que são pagos com bolsas. Voltando para esta questão agora, quais são os problemas que a gente aborda? Aqui 2 linhas que já têm resultados publicados, reatores nucleares, que eu já mencionei. Então, a propagação de nêutrons em reatores nucleares para a finalidade de entender como um reator se comporta sob certas condições. Utilizamos também o mesmo método de simulações na área de medicina nuclear. Então, nêutrons, por exemplo, podem ser utilizados também para radioterapia, mais específico para combate de câncer no esôfago. Onde nós tinha uma dissertação de mestrado que já faz um tempo que foi defendido. Mas essa área a gente está seguindo também com alguns alunos que não são da engenharia, agora eles são da física. Mas existem outras aplicações, ciência de materiais, por exemplo, a indústria utiliza também radiação e, entre outras, também nêutrons para teste de qualidade, por exemplo, em produção e assim. E existem outras aplicações também. Eu mencionei no início os poluentes. Nós temos também abordagens que trata, então, o transporte de partículas que estão saindo de termoelétricas, independente se eles são alimentados com carvão, se eles utilizam diesel ou a gás. Tipicamente, as substâncias que são liberadas, e a gente quer ver como é a distribuição no meio ambiente. As substâncias são SO2, NOx, O3, a produção de O3 pelo NOx, CO, CO2, tem particulado, que tipicamente tem enxofre, e tem outras partículas. Como eu falei, a dinâmica, ela segue exatamente as mesmas leis que a propagação de nêutrons. Então, a gente está aproveitando, então, todos os desenvolvimentos que a gente tem para simplesmente simular, então, a propagação. Uma dos métodos que a gente está utilizando, e esse, vamos dizer, relativamente recente, é o método Monte Carlo. E o que a gente faz é um Monte Carlo físico. E agora, o que esse projeto visa é simplesmente de desenvolvimento de um código ou de códigos computacionais para simular, então, transporte de partícula em geral, mas especificamente a gente utiliza atualmente apenas para os nêutrons e as interações das partículas com o meio.
E esse Monte Carlo utiliza simplesmente números aleatórios para simplesmente simular na escala microscópica o que essas partículas fazem. As partículas simplesmente eles se movimentam, colidem com outras partículas e eventualmente eles podem se transformar ou podem transformar as partículas via as interações. Ou seja, aqui o Monte Carlo físico, é chamado físico, ele simula alguns aspectos que estão acontecendo na natureza para produzir como resultado distribuições, e estas distribuições a gente está parametrizando como resultado. Mais tarde eu vou mostrar alguns exemplos. Um segundo pilar que nós temos são métodos analíticos ou semi-analíticos. Então, tipicamente, as equações que a gente utiliza, a equação de difusão é um exemplo, ou a advecção de difusão, que é simplesmente uma difusão que tem simplesmente um deslocamento efetivo ainda, e um dos modelos que a gente utiliza, e o que a gente faz é desenvolver métodos matemáticos para resolver estas equações. Enquanto métodos numéricos, eles tipicamente permitem uma solução, vamos dizer, mais direta, porém a gente quer estudar agora o que vai acontecer quando a gente vai mudar parâmetros, etc. E para esses casos, então, os métodos analíticos e semi-analíticos, eles são mais convenientes. Dois exemplos apenas para mencionar as palavras-chave para quem se interessa. Método espectral, por exemplo, e um dos métodos analíticos transformadas integrais, provavelmente todo mundo já conheceu, tinha contato com Fourier e Laplace, mas existem muito mais transformadas integrais que podem ser utilizadas para resolver esses problemas. Vocês viram no meu primeiro slide um exemplo físico, a implementação. Isto é agora, por exemplo, um exemplo de uma implementação. Isso que é gráfico, por exemplo, esconde um formalismo agora que é implementado, por exemplo, no nosso simulador. E o nosso simulador é, vamos dizer, o primeiro no Brasil, e inclusive é o único simulador que para todos os problemas utiliza Monte Carlo físico. A maioria dos simuladores existentes no mundo inteiro, eles trabalham direto com as distribuições. O nosso é o primeiro que utiliza o Monte Carlo físico. Então, em esse sentido, não é apenas inovador aqui no Brasil, mas é inovador no mundo inteiro. Isto é agora um resultado, apenas para dar um exemplo, este é uma simulação, um resultado de uma simulação agora de espalhamento de um nêutron ou de nêutrons com urânio 238. E o que a gente pode ver na figura é simplesmente aqui tem a relação com a energia inicial do nêutron antes da colisão. E colisão, a gente pode pensar colisão como no caso clássico, então mecânico. A gente utiliza a conservação de energia, conservação de momento, e uma esfera que representa o nêutron, outra esfera que é simplesmente o urânio. Okay? E o segundo é simplesmente a energia final. E o que a gente pode ver que aqui não tem uma relação única, uma relação, vamos dizer, bem definida. Aqui tem várias possibilidades. Eu posso olhar, por exemplo, uma dada energia inicial e posso simplesmente ver quais são agora os resultados possíveis para a energia final simplesmente do nêutron. E essa distribuição agora é um resultado de uma simulação que é simplesmente parametrizado para posteriormente utilizar, então, estas distribuições para outras simulações. Então, isso é armazenado e pode ser utilizado para outras simulações posteriores que utilizam estas distribuições para jogar, então, números aleatórios de acordo com esse resultado. Aqui é um outro resultado e que mostra os pontos. Eles são agora os pontos que representam o resultado do Monte Carlo, e esta linha, essa é simplesmente uma parametrização, então uma função analítica que simplesmente representa agora o fluxo espectral de nêutron. O que significa espectral é simplesmente o fluxo que depende de nêutrons, que depende da sua energia cinética. Então, aqui embaixo nós temos energias cinéticas,
E o que é, vamos dizer, vamos dizer, considerável, o que é exatamente um destaque, vocês podem ver aqui. A nossa função, ela representa estes resultados sobre 11, aqui o que é mostrado é 11 ordens de grandezas, então 10 na menos 10 até 10 na 1. De fato, a gente poderia estender mais os melhores resultados que nós temos sobre 14 ordens de grandezas. E esta distribuição espectral é uma função analítica que ajuda para outras abordagens, esse conhecimento ajuda para outras abordagens também. Aqui é um outro exemplo. Aqui na esquerda vocês podem ver que isso simboliza um reator, o núcleo de um reator. Brancos são elementos novos, então com urânio novo. Os cinzas, eles são utilizados uma vez, então eles passaram por um ciclo. E essas cinzas escuras são agora 2. Esse é um problema, então, onde eu tenho domínios diferentes, com propriedades diferentes, e quando eu resolvo agora a equação de difusão, para saber agora a distribuição de nêutrons, ou mais específico, o fluxo de nêutrons agora térmicos, que são, então, nêutrons que têm energias inferiores que 1 eletronvolt, então, isto aqui é uma solução analítica, então, aqui esta é a função que descreve simplesmente então, a distribuição, basicamente é a distribuição de nêutrons num reator. Aqui é um modelo bidimensional, mas a gente poderia fazer isso também tridimensional. Agora, o terceiro exemplo que eu já tinha mencionado também, então, dispersão de poluentes. Aqui, essa é uma abordagem de dispersão de trício ao redor da usina nuclear Angra dos Reis. Aqui em cima, a gente pode ver agora o ambiente de Angra. Aqui a gente pode ver agora esta grade, esse é simplesmente o levantamento agora dos pontos da orografia agora de Angra. O que a gente fez agora, parametrizar isso, então, esta área nós temos parametrizado, ou seja, em termos de uma função analítica que vai nos dizer qualquer posição agora, qual é a altura agora do ambiente. Aqui embaixo o resultado agora de uma simulação. Em cima a gente pode ver isto e o limite, a camada limite planetária. A gente pode ver onde tem simplesmente o mar. Tipicamente a camada é mais baixo, enquanto onde tem agora onde tem a Terra, tipicamente ela é mais baixo. Então isso é uma função analítica para a camada limite e a orografia embaixo ela é representada com uma função também. E aqui codificado com cores, mostra agora, então, a concentração aqui a usina, aqui em esse momento a direção do vento, e aqui a gente pode ver simplesmente esta pluma, então, de trício que é liberado simplesmente no reator. Mas como eu falei no início, eu posso utilizar isto para usinas termoelétricas a carvão também, para simular a dispersão de outros vamos dizer, dispersão de outras partículas. Mais 2 minutinhos, Marco? Como? Mais 2 minutinhos? Ok, obrigado. Eu que agradeço. O que se espera agora dos alunos que participam, e isso provavelmente é interessante para quem se interessa, então tem interesses que a gente espera que o aluno tenha e algumas habilidades que já tem, vai desenvolver ao longo da execução, simplesmente interesses em modelos matemáticos, analíticos, semi-analíticos, métodos estocásticos, como o Monte Carlo, por exemplo, vocês não precisam ter medo, isso vocês vão ver. Programação, todos os programas que a gente faz em C++, e como as simulações, eles precisam, vamos dizer, a computação pesada, então aspectos de computação de alto desempenho também. Mas tudo isso é simplesmente o que vocês vão aprender também durante a execução do projeto. Ok, com isso eu vou concluir e abrir então a possibilidade de fazer perguntas. Muito obrigado pela a presença e pela atenção. Obrigado.
Obrigado, Bardo. Então a gente abre para os ingressantes, se tiverem alguma pergunta agora, ou se tiver em algum momento, vocês também podem entrar em contato com o Bardo por e-mail, né? Ou um outro tipo de reunião. Muito bem. Ótimo. Bardo, enquanto isso, eu vou tirar a sua possibilidade como apresentador, que eu já vi que o Paulo já chegou, que é o próximo professor apresentado. Deixa eu colocá-lo como apresentador. Perfeito. Paulo, você pode, por favor, à vontade, já ligar sua câmera, já ir puxando a sua apresentação, tá bom? Deixa eu ver se você já está como... Eu acho que você já está como apresentador, Paulo. Bom dia! Legal. Bom dia, Bardo, bom dia, Francis, bom dia a todos os ingressantes do MEC. Só um momentinho. Então tá, Bardo. Então acho que é basicamente isso. Fica à vontade para continuar na sala com a gente, tá bom? Do contrário, eu tenho certeza que os alunos mais adiante vão entrar em contato, tá bom? Tá, beleza. Obrigadão, Bardo. Até mais. Até. Ok, Paulo, pode assumir. Então tá. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Schneider e vou fazer uma apresentação, espero que seja o mais rápido possível, para dar uma visão geral da área de interesse, da área que eu estou orientando. E nessa apresentação eu vou pedindo a vocês que podem me interromper à medida que for apresentando os assuntos, e depois a gente vai bater um papo, mas o principal é que vocês percebam o que se faz dentro do programa e quem que vocês podem procurar. Então, eu começo por aqui. E vou perguntar a vocês se estão vendo a minha tela. Se, por favor, podem me responder por áudio, porque está tomando conta de todo da tela. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo sim, Paulo. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Esse é o nome do laboratório, um laboratório que está ligado a um grupo maior, que é o GEST, que é um grupo de estudos térmicos e energéticos. E o principal desse laboratório, nós trabalhamos com energia e fenômenos de transporte, mas como visão de mundo, é a utilização de metodologia científica cada vez mais atual, né? Cada vez se fala mais disso, mas utilizamos metodologia científica para desenvolver soluções que signifiquem algo para a sociedade. Nós somos um grupo hoje com mais de 20 componentes, né? Nisso daí nós temos os pós-docs, professores, visitantes associados, alunos de mestrado e doutorado, alunos de graduação, e um técnico do laboratório que dá aproximadamente 25 pessoas, só do laboratório, fora as pessoas na volta. Nós temos relações com várias instituições, né? Nós temos alguma coisa ligada a empresas e ligada a institutos também. Essas relações colocadas aqui é um pouco para dizer que nós sempre estivemos ligados a problemas de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, tivemos no laboratório vários projetos que são de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, dentro de fundo setorial, fora de fundo setorial, mas sempre com uma visão de fazer conexões com a sociedade, com não obrigatoriamente somente empresas, mas também institutos de pesquisa. Internamente, nacionalmente, nós temos muita conexão com o Laboratório de Combustão do Fernando, com Santa Maria, nesse núcleo de inovação e competitividade, e na URI, lá em Erechim, com o professor Cristiano. O que nos move? Tá? O que nos move são esses grandes eixos aqui, que são todos eles ligados à integração de sistemas complexos. Isso é o que pode-se dizer assim, que resume, né, o que congrega os maiores interesses que nós temos. Colocados dessa forma aqui, eu vou repassar assim, alguns projetos em andamento, um pouco do passado e um pouco do futuro.
Tá? Quando a gente pensa em integração energética, nós já fizemos coisas bem pontuais, bem fáceis de serem previstas ou serem entendidas naquele âmbito da engenharia clássica. Nós trabalhamos com um gerador de vapor de uma grande usina termoelétrica lá no Ceará e um gerador de vapor a carvão com uma potência razoável, né? 1 gigawatt térmico, isso não é pouca coisa. E nós reprojetamos, redesenhamos e instalamos bicos novos de combustão. Isso aí foi uma tarefa dentro de um mestrado, uma tarefa que envolveu simulação numérica, pesquisa, desenvolvimento, concepção, fabricação e ensaios de experimentação no local. Nós também fizemos simulação computacional do processo de combustão para ver e estudar problemas específicos desse gerador de vapor, da fornalha, que usa uma combinação de linhas de queimadores, no total são 24 queimadores, e aí nós buscamos entender qual era a combinação interessante dessas linhas de queimadores e que pudessem proporcionar desempenho melhor no sentido de máxima energia e mínima emissão. Usamos CFD com plataformas comerciais de CFD. Tem muito interesse nessa área do gás natural. O gás natural ocupa uma posição importante naquilo que é chamado hoje de combustível de transição. Ele é um combustível fóssil, é o mais amiguinho dos combustíveis fósseis, né? Aquele que está classificado como fóssil, porém é o que menos emite por CO2 por energia convertida. E um dos canais de entrada do gás natural no Brasil é na fase líquida. Ele é transportado em grandes navios chamados metaneiros, e eles aqui são regasificados. Isso aí pode ser uma oportunidade também para aproveitamento de energia, porque é um combustível que é trazido a menos 170 Celsius. E daí você tem uma oportunidade de rebaixar a temperatura de referência do ambiente e fazer sistemas funcionar, rejeitando calor para essa temperatura, o que um pouco revoluciona a ótica do ciclo de Carnot. Na parte de energia, um interesse muito grande na transição energética que nós estamos passando é a de você se obrigar a acumular energia, porque a tua produção vindo de fontes renováveis é intermitente. Então, a fotovoltaica é durante o dia, a eólica é praticamente durante a noite, porque é quando mais venta. Isso não obrigatoriamente casa com a demanda. Você tem uma oferta interessante, mas não uma demanda simultânea. Nesse meio tempo, você tem que acumular. A acumulação em baterias é uma coisa já muito bem conhecida, mas nós estamos mais interessados em outros tipos, que é a acumulação mecânica e a acumulação térmica, que exige um outro tipo de enfoque, e é o que a gente vem estudando já há algum tempo. Aqui está a figura do armazenamento de energia por ar comprimido. Há também outras formas de armazenamento que nós acabamos nos envolvendo a partir de um projeto experimental feito aqui na Quinta da Estância, para quem é aqui do estado, pode ter ido até com a escola, né? E nós montamos lá um secador de frutas e ervas, um secador solar. Aqui ele está à sombra, tá? Mas eu garanto que ele é solar. Tá? E os problemas que nós enfrentamos de acumulação de energia solar colhida durante o dia e entregue à noite nos levou a desenvolver uma coisa que é um retificador térmico, que gerou mestrado, gerou tese, né, e está continuando ainda, e é aí que a gente tem, inclusive, uma relação com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis nos Estados Unidos, no Colorado. Temos um projeto de inovação que é no desenvolvimento de turbinas de pequeníssimo porte, que são usadas hoje para redução de pressão em linhas de vapor, para recuperar energia. Então, uma coisa que foi feita toda internamente no laboratório, a prototipagem, lançar os primeiros modelos, tem mais uma tese
agora finalizando, tem outras em andamento, são conhecidas como turbina Tesla. Elas são turbinas de múltiplos discos ou derivadas disso. Essa ação acabou gerando uma startup, que é a Prosumo, que hoje está funcionando, é uma empresa que está já no mercado. Eu tenho muito interesse em trabalhar resíduos. Resíduos é a ponta da cadeia da maior parte dos processos, mas os resíduos não podem continuar tendo destino como vem sendo feito atualmente, de simplesmente colocar em depósitos, né, que é o aterro sanitário, que é depósitos classificados e assim por diante. E eles podem oferecer oportunidades de recuperação através da recuperação energética. Então, você pode fazer combinações de combustão de resíduo com outros combustíveis e, com isso, colocar a energia de volta no mercado. E dar, digamos, tirar o último suco do resíduo, reduzindo o volume que tem que ser jogado no meio ambiente no final das contas. E aqui, como uma coisa que liga todos os projetos de alguma forma, de integração energética, de planejamento energético, está a analítica de dados. A analítica de dados está super na moda no sentido que está muito falado, todo mundo já sabe um pouco o que é analítica de dados, e existem várias maneiras de você colocar uma lupa sobre dados, mas principalmente o nosso interesse é para aplicações de engenharia e aplicações de energia em particular, não somente. Então, nós trabalhamos muito com o projeto de experimentos, que não é uma metodologia nova, pelo contrário, mas que eu tenho particularmente uma paixão por ela, porque ela organiza muito qualquer tipo de abordagem de analítica de dados. Trabalhamos com algoritmos evolutivos e acabamos topando, como quem dá um pontapé na ponta de mesa, com essas possibilidades que estão ali no terceiro item, que é estabilização e padronização de operações complexas. Eu já chego lá, tá? E, obviamente, sistemas de conversão. Então, o projeto de experimento, o projeto de experimento, ele é uma metodologia que te permite varrer domínios, seja lá qual for. Você pode ter um domínio que venha da experimentação, que venha de simulações de qualquer natureza, até mesmo analíticas, e você precisa ter um pouco mais de certeza, ou tirar a incerteza da verificação da validade daquilo que você está trabalhando. E nós usamos isso tanto para experimentar a nossa turbina de laboratório, essa turbina Tesla que está na foto ali em cima, assim como nós realizamos manobras de verdadeira grandeza na usina que está ali embaixo. E vocês não fazem ideia do que é pegar uma usina de 360 megawatts elétricos e pilotar, mandar ela para o extremo. Isso nós fizemos. Assim como várias outras aplicações, não só experimentais, como aplicações numéricas, que são as que foram colocadas aqui embaixo. O algoritmo evolutivo, ele é aquilo que, grosso modo, todo mundo acaba conhecendo como a rede neural, é um dos tipos de algoritmos evolutivos. E nós fizemos já, continuamos fazendo o uso dele para reproduzir experimentos. Então, você tem um experimento do qual você consegue tirar alguns dados em algumas posições e depois você faz um algoritmo aprender o experimento. E dali para frente, você substitui o experimento por uma expressão algébrica que busca se aproximar desse experimento. Então, isso é uma coisa que a rede faz. A partir daí, vem toda aquela salada de frutas fantástica, que é da analítica de dados, que você pode fazer otimização a partir dessas modelagens também, usando algoritmos genéticos e assim por diante. Isso que eu falei de estabilização, não sei se eu não estou correndo muito, vocês me interrompam se for o caso. A estabilização, ela vem do fato de, por exemplo, você pega essa figura que está aqui, isso aqui é um gerador de vapor do lado da usina de Pecém, no Ceará,
que é de 1 gigawatt térmica, uma coisa grande, 50 metros de altura, né, vazões enormes, gigantescas, e essa traquitana toda ela envelhece. Então, você tem no início uma situação de projeto muito bonitinha, que foi comissionada, que você sabe quais são os padrões de operação, tudo bacana, coloca em programa, mas com o tempo ele vai perdendo desempenho. E aí a operação se pergunta, tá, eu tenho uma coisa que está no livro, está lá no caderninho do comissionamento. E agora, o que eu faço com o meu gerador de vapor para operá-lo em sobrevida? Ele está perdendo desempenho e eu não vou parar de operar. Então, aí que a analítica de dados nos forneceu ideias que nós lançamos dessa forma, como estabilização e padronização, que é você acompanhar sistemas, vamos lá, sistemas de engenharia vivos que vão desempenhando ao longo do tempo, e você vai pegando o seu funcionamento particular e vai traçando estratégias de operação a partir desse conhecimento. Isto, balanços de calor e massa convencionais nunca vão te dizer. Somente a realidade dos dados e o que fazer com os dados é que pode trazer alguma novidade. Daí, nós temos isso aqui foi uma coisa que nós desenvolvemos e pusemos em operação, uma ferramenta que a gente chamou de azeitona preta, podia ter sido jabuticaba também, que pega uma situação longe do bom desempenho e traz para o bom desempenho a partir da analítica de dados e de uma estratégia de operação. Bom, redes são isso daí, né? Você tem grande volume de dados e você está mergulhado nos dados. O que eu faço? Bom, é isso que a gente vem trabalhando e se interessa muito, mas para as finalidades de engenharia. É aplicado a equipamentos, aplicado a sistemas e, agora, muito aplicado a planejamento de energia. Para onde vai? Como é que eu faço previsão do tempo? Como é que eu faço previsão de água? Como é que eu faço previsão de vento? Como é que eu faço previsão de demanda? Como é que eu olho para o futuro e imagino como é que vai ser esse futuro com todas as incertezas possíveis? É isso, pessoal. Dei uma corrida assim a milhão para ver se conseguia varrer a nossa área de interesse. Perfeito. Paulo, o Mário, que seria o próximo a apresentar, ele não chegou ainda, tá? Então, agora são 10h37, deveria começar às 10h40 e deve chegar. Então, enquanto isso, nós podemos deixar em aberto, tá? Para os mestrandos fazerem perguntas para vocês, tá? Uhum. Isso, já tem uma pergunta aqui da Vanessa, então vocês podem responder, tá bom? Vanessa, não é cotação de bolsa, né? Oi, Vanessa, pode abrir teu áudio. Ela está perguntando no chat mesmo, Paulo, sobre o seu e-mail. Você consegue ver o chat? Ah, vejo. Qual é o e-mail? Estava ali na apresentação, mas tranquilo. Estou colocando. Se eu conseguir, Vanessa, fazer previsão da oscilação da bolsa, eu juro que eu não conto para ninguém, tá? Tá ali o e-mail. Isso também vai estar disponível em gravação, né, Francis? Sim, vai estar, já estamos gravando. E todos vocês, se quiserem entrar novamente habilitando o microfone, tudo bem? Fica mais fácil de vocês fazerem perguntas mais rápido. E são muito bem-vindos também a ligar o microfone e perguntar. O Mário está chegando, eu vou habilitar para ele, então. Eu faço aqui só um minuto. Competir com o Mário é impossível. O Mário já está aí? Sim, o Mário acabou de chegar. Competir com o Mário é impossível. Ele é o homem motor. Enquanto isso, enquanto o Mário está chegando, fiquem todos à vontade para seguir fazendo perguntas para o Paulo, tá bom? Ou então, por e-mail, é claro, né? O Paulo vai estar atendendo
e outras formas também. Ok, Mário, acho que você já está com o microfone. Consegue me ouvir? Sim, estou Oi, ouvindo Mário, bem. tudo bem? Tudo. Você pode ligar a câmera também. Estou ligando a câmera aqui. Perfeito. Uhum. Legal, Mário. Bom Eu dia. estou com a câmera Eu estava desativada. dizendo que eu não tinha Mário, como competir contigo, Mário. Como é que é? Eu não tenho como competir contigo. Tu faz o melhor motor do Brasil, tu faz o melhor café do Brasil e a melhor cerveja artesanal. Então, pessoal, divirtam-se com o Mário. Um abraço a todos. obrigado, Paulo. Até. Obrigado pela generosidade. É muita generosidade. Muito bem, Mário, eu já deixei você habilitado como apresentador, tá? Então é o seguinte, não sei se você já usou o MConf antes, mas para você carregar a sua apresentação, caso você tenha, você aperta no mais, que está nesse botãozinho Sim. né, no meio da tela, isso. E aí ele vai te dar a possibilidade de você carregar a sua apresentação, tá bom? Isso, eu vou puxar ela aqui. Perfeito. Ah, Então, já tem que fazer o upload da apresentação. Ah, tá. isso. Aí ele leva alguns minutinhos para carregar, tá? E aí você já deve conseguir projetar a apresentação para os mestrandos. Tá, já estou puxando ela aqui. Faltando uns 2 minutinhos, eu te aviso, tá bom, Mário? Ok. Nós estamos com uma agenda um pouquinho apertada. Então, se eu te interromper, me desculpa, tá? Já de Não tem antemão. problema. Coloca aqui em enviar, né? Isso. Leva alguns segundinhos para carregar. Já está carregando. Eu tenho um vídeo para passar também, que eu acho que eu carrego também agora, né? Eu acredito que sim. Eu não sei, eu Ou nunca. eu compartilho da tela. Tem à sua direita deixa me ver, tem uma telinha que eu acredito que você consiga, talvez compartilhar sua tela, mas o Bardo não conseguiu. Tá. Quem sabe eu carrego também o vídeo. Isso, tenta carregar e ver se funciona. Vou ter que carregar, compartilhar um vídeo externo. Deixa eu ver se ele... Ah, não, ele só dá o URL do vídeo. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Uhum. Se não, esse vídeo está no LinkedIn. De repente eu boto o link do LinkedIn. Perfeito. Se você colocar o link, eu acredito que os mestrandos eles vão conseguir audiência, né? Vai conseguir acessar e pode assistir enquanto você explica para isso. Talvez seja a forma mais efetiva, né? E está na página da universidade também. Era bom passar o vídeo, que é o vídeo institucional do laboratório, né? Perfeito. A sua apresentação já apareceu aí na tela, você está vendo? Tá, já estou vendo na Perfeito. tela. Então tá, então você pode assumir, tá bom? Daqui uns minutinhos eu volto aqui, tá legal? Ok. Obrigado. Até mais. Tá? Até mais. Boa apresentação. Obrigado. Então, bom dia a todos. Espero que todos estejam em condições de nos assistir aqui. Então, eu sou um membro recente do PROMEC, na área de fenômenos de transporte e energia, e a gente orienta no PROMEC com atividades experimentais ocorrendo aqui, majoritariamente aqui no Laboratório de Motores de Santa Maria, tá? Que nós vamos apresentar logo em seguida, e algumas atividades experimentais ocorrendo, então, na URGS, então, no Laboratório de Motores da URGS. Então, o nosso laboratório aqui e a área que a gente orienta faz parte do grupo de pesquisa do CNPq, né, chamado Grupo de Pesquisa em Motores, Combustíveis e Emissões, e a gente vai falar um pouco desse grupo de pesquisa. Tá? Então, pulando um pouco, Santa Maria fica no centro do estado, então existe alguma distância a percorrer para trabalhos que serão feitos presencialmente aqui.
Falando um pouco do grupo, né, as nossas capacidades, a gente trabalha aqui com análise global de eficiência e emissões de motores, tá? A gente trabalha com ensaios de motores e veículos, a gente também trabalha com desenvolvimento e projeto de motores, avaliação de biocombustíveis, simulação e análise de motores não convencionais, tá? A gente tem também uma área em... a gente dá apoio, desenvolve alguma coisa em motores de competição. E em tudo isso a gente alia muito a experimentação com a simulação numérica, tá? Em que a gente usa, então, majoritariamente o software do pacote GT Suite, né? Que é o software mais moderno e é o software mais usado pela indústria no desenvolvimento de motores e veículos. O que a gente tem de facilities aqui, o que a gente tem, então, de ferramental e equipamentos. Nós temos 4 dinamômetros corrente parasita, 1 dinamômetro chassi, banco de fluxo com medição de throw, temos analisador de gases FTIR, né, o software de simulação já falados, né, vários motores de teste, 2 motores monocilíndricos de pesquisa e muitas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de motores. Né. Então, aqui a gente mostra uma imagem então, da célula mais moderna que a gente tem, tá, uma célula da AVL completamente automática, tá, com um sistema de automação Puma e sistema de análise de combustão Indicom. Tá? O staff do grupo de pesquisas aqui, que apoia todas as atividades de mestrado, seja na UFSM, seja na URGS, né? São compostos por mim, tá? Pelo engenheiro Maquiline, tá? Pelos colegas da engenharia elétrica, tá? Pelo professor Thompson, Lança Nova, que é egresso do PROMEC também e assumiu recentemente na UFSM. Tá? Temos o staff técnico no laboratório e um público flutuante de em torno de 20 alunos, tá? Entre alunos de graduação, mestrado e doutorado. Então, um pouco da imagem do laboratório, aqui a célula da AVL, a mais moderna que a gente tem, aqui o motor monocilíndrico de pesquisas. A simulação 1D que a gente faz, que é a base de todo o trabalho, seja experimental numérico que a gente faz, dali a gente eventualmente migra para uma simulação 3D, utilizando o software AVL Fire. Um pouco dos projetos passados e futuros e atuais. Tá? Então, a gente concluiu recentemente 2 dissertações de mestrado envolvendo combustão dual fuel e RCCI, usando biogás e etanol no motor monocilíndrico de pesquisas. A gente concluiu, já faz alguns anos, uma série de trabalhos de pesquisas que envolveram também o PROMEC em combustão de etanol superhidratado, tá? Ou seja, utilização de etanol com elevado percentual de água, que dá benefícios de economia de produção. Utilizamos recentemente em contato, em projeto em conjunto com a Alemanha, a gente investigou a razão de compressão variável em motores e isso redundou com a gente trazer para o Brasil, lá da Alemanha, um motor equivalente ao que estava lá, igual ao que estava lá, para a gente continuar os experimentos aqui, tá? Em que a gente investiga, por exemplo, estratégias avançadas de valve timing para produzir o desestrangulamento do motor e aumentar a economia em carga parcial. Então, um pouco do que a gente faz aqui, tá? Nos beneficiando do contato com a Universidade de Brunel, na Inglaterra, onde somos todos egressos aqui no grupo, né? E a nível de doutorado, né? Então, eu fiz meu doutorado lá, e os professores do grupo também. Então, a gente se beneficia desse contato e algumas atividades em conjunto. Então, a gente tem também atividades, então, em um gerador em que a gente opera com combustão HCCI de etanol. A gente tem uma atividade pioneira no Brasil com combustão HCCI. Temos também atividades em geração híbrida, que pode ser também utilizada para propulsão híbrida. Então, a gente tem o desenvolvimento aqui junto com o grupo de eletrônica de potência e controle da engenharia elétrica, aqui, com a qual a gente tem um contato bastante íntimo, né? Então, a gente produziu um gerador híbrido de velocidade variável, né? Então, com um banco de baterias a etanol. A gente recentemente teve trabalhos com o Lab7 da UFSC, do CEPETRO aqui da Química da UFSM, né, em que a gente investigou o efeito do condicionamento de óleo vegetal com micro-ondas
online, diretamente no motor. A gente concluiu recentemente um projeto também de apoio à empresa SFW, Sistemas Térmicos, em que a gente então trabalhou auxiliando no projeto de um motor a vapor, a pistão, tá, para ciclos bottoming, ou seja, para reaproveitamento de vapor de baixa qualidade. E em conjunto com a Alemanha, então nós trabalhamos bastante também numa parceria que desenvolvemos motores de razão de compressão variável, tá? Atividade na qual a gente fez toda a análise termodinâmica, enquanto a Alemanha faz a parte mecânica. Tá? Nós temos um contato bastante íntimo com a Alemanha, temos um fluxo contínuo de alunos, né, na Universidade de Heilbronn. Né? Então, um pouco a apresentação, de alguma forma, ela saiu desconfigurada aqui, tá? Acho que no upload, né? Eu não estava assim, então sobrepôs um pouco assim. Mas o Labor for Corporate Machine. Aqui, um pouco das atividades mais recentes aqui, então, análise de combustão e calibração, né, com feedback de combustão do motor de alta performance etanol. Um trabalho atualmente de desenvolvimento, que é o desenvolvimento de um sistema de turbocompressão de baixa temperatura, em conjunto com a empresa DU Engenharia Criativa. Tá? E aprovamos recentemente, tá, o ano passado, estamos efetivando o início desses projetos agora, 3 projetos grandes no edital Rota 2030, dentro dos quais nós anunciamos algumas bolsas, inclusive disponíveis de mestrado. Desenvolvemos produtos in-house para suportar as atividades de pesquisa aqui com muita frequência. Então, desde o nosso sistema de análise de combustão próprio, até nossos sistemas de medição do consumo de combustível, tá, e controles automáticos dos nossos dinamômetros. E damos apoio aos projetos estudantis, tá, em que se faz o projeto completo de motores até a sua execução e funcionamento. Tem alguns exemplos recentes, né? Recentes não, já mais antigos, né? Esse motor, por último, rodou recentemente, está rodando agora no laboratório. A gente costumou apoiar ao longo dos anos também as equipes de competição da própria universidade. E damos apoio em prestação de serviços a serviços externos, tá, em desenvolvimento de motores para performance. Nossos parceiros nos projetos, a gente tem montadoras, universidades, agências de fomento, tá, empresas do exterior, por exemplo, essa americana Bloom Distillation, tá, Hermes Aeronáutica, Volkswagen, ABL, Silencar, Steel, são os nossos parceiros. Tá? Recentemente agregamos a parceria Stellantis, que é a antiga FCA, Fiat Chrysler. A Stellantis é um novo conglomerado automotivo que inclui várias empresas, faz parte de projetos que temos em conjunto no edital Rota 2030. A GM, a Caoa, a DU, a gente já mencionou. Né? Diversas universidades do Brasil e do exterior, né? Então, um pouco das brasileiras. E a gente apresenta agora, então, um vídeo institucional. Tá? Então, vamos tentar compartilhar nossa tela com sucesso. Então, a gente espera apresentar esse vídeo. Vamos ver. Vamos compartilhar esta tela. Olá, meu nome é Mário Martins, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordeno um grupo de pesquisa em motores como Vamos voltar e apresentar um pouco esse vídeo. Meu nome é Mário Martins, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordeno um grupo de pesquisa em motores como subvenções, finalmente tem que for funcionação. Eu queria hoje nos apresentar o laboratório de motores para conseguir as pesquisas desenvolvidas no setor de energia e mobilidade, que vem contribuir positivamente para o desenvolvimento tecnológico do país. O laboratório iniciou suas pesquisas ainda na década de 80, com muito foco no modelismo de compressão. Esse foco se destacou ao longo do tempo e hoje com outros desenvolvimentos que combinaram com a criação de registros de CPI milhões de grupos de pesquisa de motores com subvenções, conhecido como GPMOT. Com o crescimento da equipe das pesquisas na geração de energia, combustíveis renováveis e mobilidade, foi necessário construir novas e modernas instalações e pela criação de um novo laboratório de motores, inaugurado em julho de 2014. Os
objetivos do laboratório são a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento que respondam aos anseios da indústria e da academia, bem como treinar e capacitar consumidores para atuarem eficazmente no setor produtivo. Com uma capacidade aqui de mais de 20 pessoas, entre professores, pesquisadores, técnicos e alunos, o GPMOT desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções práticas e efetivas para o setor produtivo, ao mesmo tempo em que aporta informações e publicações tecnológicas relevantes ao setor acadêmico. Nossas pesquisas estão relacionadas à redução de emissões de motores, sistemas de geração de energia, combustíveis alternativos, propulsão alternativa e eficiência energética, bem como projetos não convencionais de inovadores. Em nosso laboratório, desenvolvemos projetos de diversas empresas, desde as pequenas empresas até multinacionais do setor produtivo. Temos também muita experiência em captação de recursos medicinais públicos e da pesquisa. Além disso, temos importantes parcerias internacionais com universidades da Alemanha, Inglaterra e Colômbia, com quem é intenso intercâmbio de estudantes e pesquisadores. A experiência do grupo também aparece através do apoio prestado às equipes de competição que existe na própria OMC, como a SE de baixo, e como apoio ao movimento inovador local. Relação com o resultado da fotografia e agora estamos em frente à nossa nova célula de teste, onde nós vamos testar o nosso gene e eu, aluno do estagiário, o Giovanni Walter, do Santo Maria, o Giovanni fez o estagiário faz meses aqui conosco, no final da dúvida, está acompanhando os projetos atuais em projeto. Estamos sempre em busca de fazer com que o conhecimento gerado aqui chegue até o setor produtivo. Isso ocorre não só pelos projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas também através dos projetos de prestação de serviços tecnológicos. Inclui-se aí serviços de desenvolvimento de motores, ensaios dinamométricos, simulação, calibração, análise de emissões e eficiência energética, desempenho de combustíveis e lubrificantes, entre outros. Primeiros trabalhos desenvolvidos aqui, teremos patentes com muitos softwares registrados, bem como inúmeras publicações nas mais renomadas revistas internacionais. A apresentação e resultados dos principais eventos tem gerado termos de reconhecimento nacional e internacional, sendo muitos egressos do grupo que garantiram as principais empresas do setor produtivo nacional e internacional. Como aluno de administração científica, coloca em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em diversos projetos de demanda do setor automotivo. Fazer parte do GPMOT permite ao aluno de graduação aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula em importantes projetos do setor automotivo. No GPMOT, como aluno de mestrado, desenvolve pesquisa junto às principais multinacionais do setor automotivo. Você precisa de apoio em projetos automotivos de geração de energia? Então, venha para o GPMOT, seu parceiro de desenvolvimento. Você quer aprender a se desenvolver profissionalmente? Quer uma carreira no setor automotivo? Então, estude na UFSM e venha ser aluno do GPMOT. Então, esse era o vídeo que nós teríamos para apresentar aos senhores. Estamos agora abertos às suas perguntas. Obrigado, Mário. Perguntas da audiência? Muito bem, Mário. Eu acho que uma parte dos mestrandos vão entrar em contato direto com os possíveis orientadores, professores do programa, tá? Então, eu acho que é isso. Agradeço bastante a sua participação. Deixa eu ligar minha câmera para você me ver também. Eu sou o próximo a apresentar também. Já aproveito e é isso. Então tá. Obrigadão, então, Mário. Valeu, Francis. Obrigadão. Ótimo. Então tá. Então, perfeito. Então já vou aqui me mover para a minha apresentação, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo baixar a apresentação. Vamos ver se eu enxergo a tua apresentação, já dou o feedback aqui. Perfeito, tá? Deixa eu só tirar essa apresentação. Eu tive que refazer. Então, um minutinho já deve estar entrando. Então, acho que vai estar entrando, Mário. Eu já te confirmo se ela chega. Legal, acho que chegou. Legal, Mário. Falou.
Então tá, então, falou então, tá? Então, até mais. Um abraço, tá? Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito bem, então, novamente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os mestrandos, né, do PROMEC. Acho que boa parte de vocês, primeiro os ingressantes em fenômenos de transporte, nós tivemos a oportunidade de conversar durante a entrevista, né, mas apresentando também para os ingressantes na área de concentração e energia, meu nome é Francis, né, eu sou professor, então, no departamento e do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da URGS. Eu tenho aqui o meu contato, e-mail. Bom, a sala, no momento, não é possível por conta de todo esse afastamento, né, que nós estamos no momento, tá? Então, o e-mail é a principal forma de contato. Muito bem, então, uma apresentação geral sobre mim, né? Minha formação, então, na graduação foi na Unicamp. O mestrado também eu realizei na Unicamp com o professor Leonardo Goldstein, o doutorado na Universidade do Texas em Austin, com o professor John Howell. Em seguida, logo depois do doutorado, era um período difícil no país, na área acadêmica, como está hoje, né, em termos de poucas oportunidades. Então, eu continuei por mais 2 anos, agora na Universidade de Maryland, em pós-doutorado. Em termos da minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi em transferência de calor, com enfoque na radiação térmica, principalmente radiação térmica em gases, em processos de combustão, né? Em Maryland, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra área, principalmente em transferência de calor em microescala, mudança de fases, né? Eu concluí, vamos dizer assim, meu período nos Estados Unidos em 2002, que foi quando eu fiz o ingresso ao Departamento de Engenharia Mecânica e também ao PROMEC, né? Então, já tem um bom tempo que eu já estou chegando a quase 20 anos de atuação dentro do departamento e também na pós-graduação. Nesse período, eu formei 21 mestres como orientador principal e 10 doutores, né? Também nesse período, em 2011 e 2012, eu fui coordenador do programa de pós-graduação por 2 anos. Atualmente faço parte da comissão de pós-graduação, que dá todo o suporte, né, às atividades, às questões administrativas e acadêmicas dentro do programa. Algumas informações gerais de minha atuação, além das atividades que eu tenho aqui na própria URGS, né? Sou pesquisador do CNPq, sou membro do comitê assessor do CNPq desde o ano passado, 2020, 2023, que tem sido uma experiência bastante interessante, que é justamente esse comitê, um conjunto de poucos professores, né, convidados de diferentes universidades do país, que são responsáveis principalmente pela distribuição de bolsas, né? É claro que de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, provavelmente, até fico até 2023, mas alguns de vocês que no futuro venham solicitar alguma bolsa de doutorado no exterior, doutorado sanduíche, né, pós-doutorado, essas bolsas vão para o comitê assessor, né, e com base no currículo, publicações, né, impacto da produção dos candidatos, né, acabam sendo escolhidos, né. Faço parte da comissão de avaliação da CAPES, das Engenharias 3, essa é uma questão extremamente importante para o programa e para todos vocês, né. Vocês sabem que o programa de pós-graduação, o PROMEC, é um dos programas de excelência dentro das Engenharias 3, que engloba principalmente engenharia mecânica, mas também produção naval, aeroespacial, né? E esse é vamos dizer assim, uma das metas mais importantes dentro do programa, é justamente manter essa nota de excelência, o que é sempre muito difícil, né, em vista da concorrência em relação aos programas. Para vocês isso é fundamental. No currículo de vocês, depois que vocês terminarem o mestrado, doutorado, vai estar ao lado da instituição qualquer nota da instituição. E várias outras encaminhamentos acadêmicos que vocês
ter, né, pesa muito a instituição e a nota, a avaliação do programa, né, dentro desses objetivos. Além disso, eu tenho alguma atuação também dentro da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, entre elas, eu cito aqui que sou editor técnico da BCM, do Journal, né, do periódico que nós temos, faço parte do membro do conselho da BCM, fui presidente do INCIT 2020, né, que aqui eu tenho até o folder do evento 2020, que seria em Bento Gonçalves. Nós acabamos fazendo um evento na forma online, né? Como parte desse processo também, que a gente fez essa mudança no formato do congresso de presencial, esse é o maior congresso na área térmica, que engloba tanto energia e fenômenos de transporte, nós também vamos organizar 2022. Né? E isso, né, desde já, convido vocês a participar da comissão de alunos, que faz parte sempre da comissão do congresso. Nós temos uma comissão de professores e nós temos uma comissão de alunos que também participam da organização. Esperamos que no próximo ano a situação realmente já tenha normalizado a ponto de termos condições de ter um evento presencial, né? Então, neste caso, certamente todos vocês vão estar participando ou como autores ou como organizadores do congresso, né? Muito bem. Algumas informações em termos de ensino, né? Eu normalmente ofereço 2 disciplinas no PROMEC por ano, a disciplina de convecção do calor, que é do 2º trimestre, a disciplina Thermal Radiation, né, que é uma das disciplinas que nós oferecemos em inglês dentro do PROMEC, uma disciplina do 3º trimestre. Por um certo período eu ofereci a disciplina de Transcomp, agora está com outro professor, né, e uma disciplina de tópicos gerais, ou tópicos especiais em fenômenos de transporte, no caso, a radiação térmica e os participantes, que periodicamente eu ofereço, né, não todos os anos, que seria, vamos dizer assim, uma disciplina de 4º trimestre, né, talvez não para um aluno de mestrado, mas para um aluno de doutorado, né, que teria que fazer mais disciplinas e quer se especializar um pouco mais. Meus projetos de pesquisa focam muito em processos de transferência de calor de um modo geral, né? Principalmente a transferência radiativa em processos de combustão. Eu não faço tanto a área específica de combustão, mas como nós lidamos com o processo de transferência de calor nesse mecanismo, ou nós fazemos simulações de combustão usando modelos que são disponíveis na literatura e bem já estabelecidos, e fazemos a contribuição do ponto de vista da radiação térmica, né? Ou nós cooperamos com outros colegas, como o laboratório de combustão. A área de problemas inversos, que é minha área de formação no doutorado também, é uma área que eu sigo fazendo pesquisa, e sistemas térmicos de um modo geral. Né? Aqui é o laboratório de radiação térmica, né? Ele tem, na realidade, tem mais mesas hoje, então temos um total, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, um total de 12 postos de trabalhos, né? Que fica no laboratório, na própria sede da engenharia mecânica. Percebe-se que é um laboratório fundamentalmente computacional. A minha linha de pesquisa, ela se foca principalmente em modelos computacionais, né? Novamente, né, há alguns projetos que envolvem medições de combustão, de radiação em processos de combustão, mas isso a gente faz em colaboração com o grupo de combustão. Né? Atualmente, esses são os meus alunos de mestrado e doutorado. Nós temos 2 pesquisadores de pós-doutorado que ainda estão agregados ao laboratório. Né? Eu devo, nesse ano de 2021, formar, eu acho que mais uns 3 doutores, o Felipe, o Luiz Gustavo e a Roberta. Né? Então, com isso, eu teria, né, mais vagas, né, de colegas para poder, ou mais vagas para orientação de alunos. Né? Um aspecto que nós temos sempre
tentado fortalecer dentro da nossa pesquisa em radiação é a internacionalização. Então, boa parte do que nós fazemos hoje envolve colaboração, em certa medida, com colegas no exterior, colegas de Austin, Texas, onde eu fiz a minha formação, mas também em Portugal, em Estados Unidos, França, né, os colegas da Finlândia, com alguns colegas, vários de meus alunos, uma boa parte dos meus alunos, no doutorado sanduíche, eles fizeram algum estágio de 6 meses, 1 ano no exterior. Alguns alunos que fizeram mestrado comigo hoje estão no exterior, né? Estão fazendo, pelo menos 2 no momento, estão na França fazendo doutorado, né? E isso vem muito desses contatos que nós temos no exterior. Muito bem. Rodrigo, você tem uma pergunta? Muito bem, eu vou seguir, né, caso tenha alguma pergunta, a gente pode deixar no final também, eu respondo. Bom, então aqui algumas aplicações da radiação térmica. Você tem fornos de processamento térmico de materiais, né, para dar um exemplo. Nesses fornos, aqui nós temos fornos a gás, poderia ser a óleo combustível também. E em fornos com essas dimensões, o mecanismo de transferência de calor por radiação, ele domina no processo. Chamas, né, de um modo geral, a própria dinâmica da chama, o quanto que vai ser eficiente o processo de combustão, o quanto que vai se gerar de poluentes, tudo isso passa pela capacidade de simulação precisa do processo, né, previamente ao projeto, né, ou à operação, e a radiação térmica tem um papel muito importante porque é um mecanismo que domina a transferência de calor. Aqui, apenas para dar uma ideia a vocês, né, esse é um assunto da disciplina de radiação térmica, mas uma grande dificuldade da radiação é que a radiação não vem num único comprimento de onda, ela vem todo um espectro de radiação que normalmente, em termos de radiação térmica, ficaria entre 0,1 micron até mais ou menos 100 micron. E um gás participante, um gás de combustão, vapor d'água, CO2, se você observa o espectro, são formados por várias linhas de absorção como essa, linhas de transição, que podem corresponder, no caso do vapor d'água, a mais de 1 milhão, né, de linhas de absorção. A dificuldade quando nós vamos resolver um problema como esse é que envolve, quando nós vamos resolver a quantidade de radiação térmica que está sendo transferida para uma peça em um forno, nós temos que integrar um gráfico como esse, o que do ponto de vista computacional, principalmente quando você faz simulações mais realistas de engenharia, é inviável, né? O que nós fazemos? Nós desenvolvemos modelos de gases, vamos dizer assim, nós não apenas utilizamos modelos na literatura, mas o nosso laboratório tem desenvolvido modelos, né? E isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista de fazer algo com impacto, né? Que nós temos outros pesquisadores no mundo também utilizando esses mesmos modelos, comparando com outros modelos, né? Para conseguir resolver processos com radiação térmica em gases de uma forma mais efetiva, né? Então, é uma coisa mais ou menos desse tipo, quer dizer, você substituir, por exemplo, centenas de milhares de valores de absorção em um gás ou de emissão, quer dizer, resolver o problema centenas de milhares de vezes, ao invés de você resolver apenas algumas poucas vezes, 4 vezes, 5 vezes o mesmo problema. Então, aqui nós temos, né, algumas comparações entre resultados, linha cheia, que seria um benchmark, quando você resolve efetivamente essas centenas de milhares de vezes a simulação, quando você compara com uma simulação com apenas 4 gases, né, e com o tempo computacional reduzido em centenas de milhares de vezes, né, e viabilizando o cálculo. Aqui são cálculos que a gente mostra dos modelos comparados com dados experimentais, né, obtidos no laboratório de combustão, que o Fernando mais tarde deve mostrar para vocês. E, por fim, uma outra área muito interessante, a área de problemas inversos, né, que todo problema você pode pensar numa caixa
preta, né, por exemplo, que tem modelos físico-matemáticos, e normalmente nós sabemos quais são as causas, quais são as condições de contorno, e você calcula qual que é o efeito. Então você tem um forno, você tem toda a geometria especificada, você sabe onde estão os queimadores, o quanto que está queimando de gás ou combustível em cada um desses queimadores, e você quer saber a distribuição de calor em uma peça. O problema inverso, ele seria o seguinte: olha, eu quero que essa peça tenha uma determinada distribuição de fluxo de calor, né? Como eu devo projetar o forno para conseguir atender essa condição de projeto, né? Então aqui, por exemplo, seria, alguns de vocês devem ter em casa um forno de filamento, um forno elétrico de filamento. Aqui seria um exemplo de formato do filamento, quer dizer, não é um formato muito simples, né? Mas um formato de filamento que ficaria sobre uma peça para garantir uma uniformidade. Aqui o gráfico mostra uma certa variação, mas é uma variação dentro de uma faixa muito pequena, na ordem de 1%, por exemplo, de variação, né? Então, a ideia é, você começa com uma prescrição de fluxo e você quer saber o formato do aquecedor. Então, problemas inversos é uma área muito extensa, muito abrangente, que você pode aplicar a diferentes, né, problemas, né, como determinação de parâmetros, propriedades, né, que extrapolam esses exemplos de radiação térmica que eu tenho apresentado, né? Muito bem, então é uma apresentação bastante sucinta, né? Como todas as apresentações, todos nós conseguimos apenas mostrar um pouquinho do que nós fazemos, né? Então a recomendação que eu sempre dou a todos vocês, né, principalmente vocês que vão agora, ao longo do primeiro trimestre, definir um orientador, né, que é necessário para a matrícula para o segundo trimestre, a minha recomendação é sempre entre em contato com os professores, agendem uma reunião, conversem com eles com mais detalhamento, para conhecer um pouco mais, com mais profundidade sobre as suas pesquisas, e para que também os orientadores possam conhecer vocês, saber os perfis de cada um de vocês, e identificar se há, vamos dizer assim, uma possibilidade, né, de surgir disso uma orientação, né, ou, né, essa conversa é importante também para vocês se sentirem em casa, dentro do programa, né, vocês alunos que, na realidade, quando nós falamos da avaliação do programa, né, da importância do programa, quem são avaliados, né, são vocês, né, quer dizer, os egressos, o quanto que eles realmente estão sendo bem preparados pelo programa, né. Perfeito, pessoal? Então, este é o meu e-mail, vocês conseguem encontrar meu e-mail também na página, tá? Fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo, tá? E agradeço a todos pela atenção, tá bom? Alguma pergunta? Enquanto isso, enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, eu vejo que o Sérgio... Olá, Sérgio, tudo bem? Você já entrou, né? Bom dia, Francis. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Você está começando em 3 minutinhos, tá? Então, acho que estamos bem dentro do horário, tá? Então, eu acho que eu já vou deixar você como apresentador para que você já possa configurar a sua apresentação e começar no minuto, tá bom? Perfeito. Perfeito, você já deve conseguir acessar a sua apresentação. O Andrés já está chegando, tá bem? Deixa eu ver, é que eu vou ter que compartilhar uma tela, tá? Isso. Porque eu tenho algumas animações. Tu sabe que, né, aqui no meu laboratório a gente faz coisas bonitas também, não é? Legal, com toda certeza. Bom, eu vou deixar você... É aquele negócio, né, Francis? Tá? Não são só vocês numericistas que tem resultados coloridos e bonitos, não é? Legal, exatamente. Mas principalmente vocês experimentaristas, né? Muito bem, Sérgio, você está bem acostumado a usar o MConf, né? Isso. Perfeito. Então eu vou deixar você agora, tá? Isso, eu vou tirar a minha câmera, tá? Agradecer mais uma vez a todos os ingressantes e desejar a vocês um excelente mestrado. Aham. Tá contigo, Sérgio. Tá aqui. Eu tô sem minhas duas telas hoje. Eu queria saber se está aparecendo a minha apresentação. Sim, sua apresentação aparece. Tá ótimo. Tá?
Então tá, eu vou procurar manter o tempo direitinho. Bom dia, pessoal. Professor Francis, muito obrigado pela apresentação, pela acolhida aqui, tá? E o esforço para me dar este horário aqui, diante da minha agenda aqui hoje, meio esquisita e tal. Meu nome é Sérgio Meller, eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica, tá? E sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica desde 1989, quando eu vim para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor convidado. Tá? Eu ingressei na universidade em 1990. Tá? E não sei precisar para vocês exatamente, creio que em 91, tá? Eu assumi a coordenação do Laboratório de Mecânica de Fluidos, tá? E aos poucos, então, fui ordenando ele com, digamos assim, com a minha cara, não é? Nós hoje no laboratório somos um grupo relativamente grande, né? Nós temos, além de mim, na coordenação do laboratório, a professora Adriane Petri, tá? Que é a vice-coordenadora, o professor Alexandre de Paula e o professor Guilherme Fiorot, que também é ligado ao PROMEC, né? Além de nós, temos o técnico, que é o André Araújo Cardoso, que ele faz, vamos dizer, todo o auxílio com montagens. Aqui uma lista de alunos de mestrado e doutorado presentes aqui no laboratório, e eu estou vendo que está faltando alguns, peço desculpas, tá? Eu tentei atualizar o máximo possível a nossa apresentação no dia de hoje. No nosso laboratório, nós temos hoje o Grupo de Estudos em Turbulência, né, o GETT, que funciona desde 1993, os colegas aqui listados fazem parte. Tá? E em 2019, por iniciativa da professora Adriane Petri, foi criado o Núcleo de Integração de Estudos, Pesquisa e Inovação em Energia Eólica. Tá? O núcleo funciona dentro do laboratório e engloba, tá, algumas instituições importantes que são parceiras, como o Laboratório de Aerodinâmica de Construções, aqui da nossa universidade, tá? O Instituto de Oceanografia da FURG, a Universidade do Rio Grande, além do CESUP, LASEP, LEST, GEST, GPDAE, etc. Então, a ideia básica, nós estamos começando um projeto que está andando, vamos dizer, em ritmo de pandemia. A gente já podia ter acertado ali muitas coisas aqui no mundo real, né? Mas nos ritmos de pandemia as coisas vão andando um pouco mais devagar e com certeza nós vamos mudar muito a face do nosso laboratório hoje, né? Mas vocês podem ter uma ideia do que é o nosso laboratório, né? Da esquerda para a direita nós temos um canal aerodinâmico com uma seção de 1 metro quadrado. Vocês vão ver alguns filmes com ele ali, né? Oi, Sérgio, desculpa te interromper, mas assim, aqui está aparecendo apenas para mim a sua primeira página, tá? Jesus. Por alguma razão não está movendo. Isso, agora sim, agora está movendo. Ok, vamos ver o que acontece aqui. Tá? Aqui aparece para mim, né? É que quando eu faço a apresentação eu perco a telinha ali, né? Mas bom, eu vou passar assim, tá, gente? Eu vou passando assim os slides aqui, tá? E quando tiver uma animação, a gente fala, tá bom? O que nós temos aqui nessa foto? Eu peço que vocês maximizem aí a tela, tá? Nós temos, da esquerda para a direita, nós temos o canal aerodinâmico grande, com um metro quadrado de seção de teste, né? Com velocidade máxima de 10 metros por segundo. Tá? Esse canal foi revitalizado, atualizado agora durante o trabalho de um aluno de doutorado, Gustavo Dias, e ele tem uma seção ótima para as nossas análises. Ao centro nós temos o canal aerodinâmico compacto, tá? do laboratório, onde a gente faz principalmente nossos estudos em bancos de tubos, que é referente à minha área
de formação de engenharia nuclear, e assim como problemas de interação fluido-estrutura. Tá? E bem à direita nós temos um tubo circular que é utilizado para calibração do sistema de medição, medidores de vazão, tá? E para pequenos experimentos didáticos também. Um túnel circular, um canal de um duto circular, é sempre um grande auxiliar para a análise de escoamentos, né? Um dos trabalhos interessantes que nós tivemos aqui nos últimos anos foi o desenvolvimento de uma turbina eólica inovadora, tá? Que a gente chama de DAWT, é um Diffuser Augmented Wind Turbine. Nesse esquema que nós temos aí, nessa imagem renderizada, o escoamento seria da esquerda para a direita. Né? Surpreendente, não é? Porque a gente vê aquele cone virado para trás, né? Mas a ideia desse cone, dessa garganta virada para trás, aberta para trás, é gerar uma zona de depressão embaixo, atrás da turbina, e fazer com que ela aumente o seu rendimento, né? A análise numérica mostra, então, essa região mais clara aqui atrás da turbina, mostra a região de mais baixa pressão e com aumento de velocidade. Nós fizemos alguns estudos no túnel de vento. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá? Francis, me avisa se aparece, tá certo? Esse é um estudo feito dentro do túnel de vento. Tá? Nós criamos um modelo, tá, em escala, tá, para fazer essa análise do funcionamento dele, né, o controle todo dos parâmetros de operação, né, de potência gerada eram feitos, né, pelo computador. Tá? E nesse slide agora, tá, é muito bacana porque vocês têm os primeiros testes do protótipo feito lá no laboratório ainda. Os testes foram um sucesso, nós acreditamos que nos próximos meses aí nós teremos a patente desse dispositivo. Tá? A energia eólica, então, para nós, ela trabalha, a gente tem um enfoque experimental, extremamente prático, além da análise numérica junto com esse desenvolvimento. Um outro tópico interessante é a interação fluido-estrutura. Vocês veem aqui um diagrama e a fotografia aqui da montagem no laboratório, tá? De um cilindro submetido ao escoamento, tá? Suportados por lâminas, né, que fazem o papel de molas, né? Então, com a passagem do escoamento aqui, esse cilindro ele entra em vibração. Nós fizemos o estudo para... desculpem, eu coloquei o slide na direção errada. Nós fizemos esse estudo para um banco de tubos. Vocês veem aí, nós temos uma velocidade média incidindo sobre esse arranjo de cilindros, que seria um trocador de calor, da ordem de 10 metros por segundo. E vejam a amplitude que nós temos ali da oscilação. É interessante notar que, ao final, nós utilizamos essas réguas como lâminas, tá? Por serem muito fácil de serem obtidas no mercado e por serem extremamente bem fabricadas. Quer dizer, quando a gente mede, quando a gente pesa elas têm exatamente o mesmo peso e as mesmas dimensões. Tá? O escoamento sobre cilindros também é contemplado com análise numérica. Tá? Nós temos aí um problema interessante que nos que nos atrai até hoje, né? Que é o escoamento biestável. Biestabilidade é um fenômeno interessante em que uma determinada configuração na natureza
aparentemente assume uma condição estável e por um motivo normalmente ligado à mudança de condições de contorno, mas de forma caótica muda para uma outra condição estável e assim permanece durante um bom tempo, né? Eu acredito que neste slide agora aqui, não é uma condição de bistabilidade, tá? Mas boa parte dos nossos problemas nós procuramos fazer, então, visualização de escoamentos. Aqui a dissertação de mestrado do Patrick Hrabowski, né? Então, através de um espelho, nós conseguimos ver de cima e de lado o que acontece, tá? Dentro desse campo de interação fluido-estrutura, alguns anos atrás, nós descobrimos um fenômeno interessante. 2 cilindros livres, paralelos dentro do canal aerodinâmico. Oi, Sérgio. Oi. As animações não estão aparecendo, viu? Cara, que saco. Sinto muito. Sinto bastante nesse aqui. Aparece ali o filme agora, Francis? Aparece o slide com Flow Visualizations? Eu acho que eu continuo no ar, gente? Ok. Aham, Camille. Isso, legal, né? Olha lá, vamos ver se a gente consegue agora fazer passar o filme da visualização aqui. Ainda não está aparecendo para mim, viu, Sérgio? Pois é. Aparece a foto aí, Francis? Aparece a foto. O cursor, ele até move, tá? Mas não está rodando. Bom, infelizmente não tenho, como eu disse, eu estou um pouco limitado aqui onde eu estou hoje, né? Eu esperaria, por exemplo, que o resultado deste aqui de cilindros girantes, né, que aparecesse, que é uma visualização muito interessante, né? Porque com os cilindros lado a lado, deixa eu mostrar aqui assim, a gente criou, tá, uma espécie de turbina. A ideia era criar um gerador numa área que a gente chama de energy harvesting, né? Energy harvesting, tá? É a colheita de energia, tá? Onde a gente procura aproveitar pequenas quantidades de energia, tá, que de outra forma seriam desperdiçadas, tá? Como, por exemplo, vibrações de motor a diesel, movimento, interação fluido-estrutura de uma árvore, por exemplo, né? Ou a corrente de um rio que passa junto de um cais, ou, por exemplo, um dispositivo para iluminar uma porteira distante em uma propriedade rural, né? Aqui nesse slide tem aqui do lado a montagem, e vocês veem ali ele girando, só tem o vento assoprando, e na parte superior nós temos um motor elétrico, um pequeno gerador, e vocês podem ver ali as lâmpadas de LED acesas, né? E a tensão produzida aqui nele. Espero que tenha passado esse filme aí, tá? Atualmente nós estamos trabalhando problema bastante desafiador também, que nós começamos a desenvolver alguns meses atrás com os colegas de São Carlos, lá na USP de São Carlos, tá? Que eram os cilindros oscilantes, né? E, vamos dizer, o nosso objetivo também era fazer uma análise para como um sistema de geração de energia, de pequenas quantidades de energia. É basicamente a mesma montagem. Um dos cilindros ele é
centrado aqui, né? E o outro cilindro em posição excêntrica, mas de novo aqui nós temos um rolamento de muito baixo atrito, né? Ele fica drapejando como se fosse uma bandeira, né? A ideia, vamos dizer, evoluiu para um problema que chama um oscilador de Van der Pol, tá? E hoje nós estamos fazendo esse estudo paralelamente junto com o professor Guilherme Fiorot e o Patrick, que é um aluno de doutorado, não sendo esse o tema da tese de doutorado dele, mas foi algo que ele descobriu meio por acaso durante a dissertação de mestrado dele. Por fim, nós temos um estudo muito interessante, né, feito presentemente ainda de forma teórica, que é estudo de instabilidades de superfície livre, né? Como, vamos dizer, mostramos aqui esse exemplo, né? É feito pela nossa aluna de doutorado, Valdirene, né? E eu oriento conjuntamente com o professor Guilherme Fiorot. Eu acredito que assim eu tenha dado para vocês uma visão, um panorama do que acontece no laboratório hoje, do que nós estamos estudando, né? Eu tenho algumas premissas para isso, que vocês veem. A primeira coisa, eu já estou nos meus 67 anos de idade, eu posso me aposentar há muito tempo, então eu fico aqui porque eu estou me divertindo. Isso é muito bom de fazer. Tá? Eu tenho feito coisas muito interessantes e aprendido coisas novas de uma forma extraordinária. Segundo, aprender, para mim, é uma parte importante. Tá? Os alunos, nossos alunos aqui do laboratório têm que me ensinar alguma coisa. Tá bom? Este é o ponto. Hoje em dia, as questões de financiamento dentro da universidade pública estão muito complicadas, né? Então, nós temos esperança de que esse nosso projeto na área de energia eólica, juntamente com o LAC, com o Instituto de Oceanografia da FURG, tenha a sua assinatura em breve e que a gente tenha recurso para o desenvolvimento experimental e oferecer para vocês uma grande quantidade de temas novos aqui no laboratório. Tá? O tempo voou aqui, né? Peço desculpas pela dificuldade na reprodução de alguns dos filmes aqui, tá? E eu agradeço a todos vocês aqui pela atenção, agradeço ao professor Francis aí pelo cuidado aqui em organizar este encontro, né? Camille já conhece o nosso laboratório, então, lá com o professor Gustavo Dias, né? Com o professor Cláudio Olinto também, que fez o doutorado dele aqui com a gente também, né? Tá? E no futuro nós vamos trabalhar com os colegas lá do Instituto Oceanográfico, né? Vai ser bastante interessante aqui, com toda certeza vamos ter temas bastante interessantes para isso aí. Gente, muito obrigado a todos vocês aí pela atenção, tá? Meu e-mail, tá? A professora Adriane, com certeza, e o professor Guilherme, com certeza, também tem muitos temas interessantes para vocês aqui desenvolverem no laboratório. Gente, ok? Estamos na hora aqui pelo meu cebolão aqui no... Legal, Sérgio. Muito obrigado, tá? Pela pontualidade, pela excelente apresentação, como sempre, tá bom? Eu vejo que o Andrés já está aqui, então já vou passá-lo para a condição de apresentador. Tá bom, Sérgio? Um abraço. É você que me desliga, né? Não, eu já coloco o Andrés como apresentador, você não precisa fazer nada, tá? Você pode continuar na sala, ou então, se você tiver outra atividade, você pode já, né? Fica à vontade também para já sair, tá bom? Isso. Muito obrigado, Francis. Um abraço a todos os alunos. Bem-vindos aí ao Promec. Tá? Falou, Sérgio. Brigadão. Andrés?
Oi, Francis. Oi, Andrés, tudo bom? Então, acho que você já está habilitado, tá? Você pode verificar se a sua câmera também está funcionando, perfeito? Está entrando a sua imagem? Ótimo, Andrés. Muito bem, Andrés, eu acredito que você já consiga isso. Já começar a fazer a apresentação, tá bom? Tá, Então, bom dia a todo mundo ali. Bem-vindos, né, ao Promec. Obrigado, Francis, pela organização. É sempre muito importante. Vou compartilhar minha tela para poder apresentar aqui para vocês. Vamos ver. Ali. Eu não vou conseguir ver o chat. Sim, sim. Qualquer coisa eu estou aqui, Andrés, eu te dou suporte, tá bom? Muito obrigado, Francis. Então, tá ali a apresentação, tá passando, né? Isso. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, então, meu nome é Andrés Mendiburu, tá? Eu sou peruano, sou formado na Engenharia de Energia da Universidade Nacional del Santa, em Peru, e fiz o mestrado e doutorado na Universidade Estadual Paulista, no interior de São Paulo. Depois fiz uma pesquisa, né, de pós-doutorado, na verdade, né, não é um diploma, é somente uma pesquisa, de pós-doutorado em parceria entre o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá em São Paulo, a Unesp, e passei um tempo também na Queen's University, no Canadá. Tá? Então, eu sou professor do Promec desde o ano 2018, da segunda metade de 2018, e estou ali, então, já em torno de 3 anos, mais ou menos. Né? As disciplinas que eu ministro no Promec são termodinâmica clássica, então, nesse primeiro trimestre, quem for cursar termodinâmica clássica, serei eu o professor. Também ministro escoamento compressível, que geralmente é oferecido no terceiro trimestre, porém eu estou pensando em trocar ele para o segundo trimestre. E tópicos especiais de propagação de chamas pré-misturadas, né? Tópicos especiais em energia, onde eu falo de propagação de chamas pré-misturadas. As primeiras 2 disciplinas das quais eu falei agora, elas têm um caráter fundamental, né? A gente pega os livros de texto e temos que ler eles, fazer as deduções matemáticas, estudar a teoria em profundidade, como se faz na maioria das disciplinas fundamentais do Promec, né? E a terceira disciplina é uma disciplina que não perde esse caráter, essa rigorosidade, porém ela está mais focada à leitura e análise de artigos científicos de revisão, certo? Então, nas primeiras 2 disciplinas que eu estou apresentando ali, que eu ofereço no Promec, eu vou por um caminho bastante fundamental, né? Escolhemos livros de texto e aprofundamos neles. E na terceira, é uma seleção de artigos de revisão, né? Artigos de revisão sobre o que estejam relacionados à propagação de chamas pré-misturadas, onde vocês têm que ler os artigos, temos aulas expositivas e discussões, né? Então, essas são as 3 disciplinas que eu ofereço no Promec. Bom, continuando, queria falar assim de uma forma muito breve que a pesquisa que eu estou desenvolvendo no Promec tem um sustento, como a maioria das pesquisas que estão sendo feitas hoje em dia em diversas áreas do conhecimento, elas estão sustentadas hoje nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, se vocês entram no link das Nações Unidas, né, o link brasileiro das Nações Unidas, vocês verão que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um deles é muito relevante para a nossa área de pesquisa. Na verdade, pode ser até mais de um, mas eu considero mais relevante o Objetivo 7, que é energia limpa e acessível. Nossa parte de energia limpa, de pesquisar energia limpa, como aproveitar os recursos energéticos para fornecer energia limpa,
Esse é nosso aporte à sociedade como uma pós-graduação de uma universidade pública. E vocês, como estudantes desta universidade, terão também seu rol em desenvolver essa pesquisa, certo? Então, este é o foco dos diferentes projetos de pesquisa dos quais eu vou falar agora um pouco, né? O foco é isso, é a energia limpa e acessível, é a energia que está dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o que eu estou estudando, que tipo de pesquisas estou desenvolvendo aqui no PROMEC? Temos a pesquisa de chamas pré-misturadas, tá? E dentro das chamas pré-misturadas, temos deflagrações, detonações, limites de inflamabilidade, supressores de chama. Seria até aqui, né? Até esta parte, até supressores de chama. Daí depois as outras 3 linhas que eu coloquei aqui, que eu estou tocando, tem muito a ver com justamente a energia limpa, que seria, por exemplo, conversão de resíduos em energia. Como você converte um resíduo em energia? Por exemplo, hoje em dia se estuda muito a conversão de resíduos sólidos municipais em gás, em um gás combustível, que é conhecido como gás de síntese. E como se conecta isso com as chamas pré-misturadas? Bom, você tem um gás de síntese que tem hidrogênio. Então, ali você terá que estudar deflagrações, detonações, limites de inflamabilidade e supressores de chama, se você pretende usar esse gás em uma escala industrial, como a gente teria que usar, certo? Então, é ali que está a relação entre a pesquisa que eu faço em combustão e chamas pré-misturadas e as fontes de energia, por exemplo, como conversão de resíduos em gás de síntese. Depois tenho também um desenvolvimento em andamento em energia solar térmica, tá? Que eu vou falar um pouco depois, e em refrigeração por absorção. Estes temas estão todos são todos interligados, né, ou interrelacionados por aqueles objetivos de desenvolvimento. Então, vou passar a falar um pouco de cada assunto de forma bastante breve. Esta é uma chama pré-misturada de etanol e ar se propagando num duto, num tubo, na verdade. Isso foi feito durante meu pós-doutorado lá no INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista. Tá? Então, por exemplo, eu venho estudando etanol durante vários anos já, desde o início do meu doutorado. Então, o que acontece? O etanol produzido no Brasil, ele é considerado um biocombustível porque ele é produzido a partir de biomassa. E não somente isso. As pesquisas realizadas sobre life cycle analysis, comparando o etanol produzido de cana-de-açúcar no Brasil com o etanol produzido de milho nos Estados Unidos, demonstram que o etanol produzido no Brasil emite até 3 vezes menos de CO2 equivalente do que o etanol produzido nos Estados Unidos. Então, por isso que o etanol, na minha opinião, o etanol do Brasil, na minha opinião, é um biocombustível com uma perspectiva muito importante de cumprir com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, por isso que eu venho estudando ele durante vários anos. Porém, também estou ampliando essa pesquisa a combustíveis como gás de síntese e biogás, que também são biocombustíveis que podem se tornar muito importantes para a nossa matriz energética. Bom, essa é uma deflagração, só para explicar um pouquinho. Uma deflagração é uma onda de chama que se propaga em velocidades subsônicas. A diferença com uma detonação é que a detonação se propaga com velocidades supersônicas. Tá? Então, também é parte da pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado, o estudo de detonações, embora este vídeo que vocês estão vendo agora não foi um experimento meu. É um experimento de um laboratório no Canadá, que eu simplesmente peguei de uma publicação, né? Aqui está a fonte, o Radulescu 2018. Que acontece? Esse é um vídeo filmado com um sistema Schlieren de imagem, né? Por isso que vocês podem ver ali as diferentes densidades mostradas ali no vídeo. Agora, uma detonação
é muito importante ser estudada. Por quê? Porque quando você está falando de combustíveis alternativos, com outras composições que não são as composições tradicionais para as quais nossos equipamentos estão projetados, uma detonação é uma coisa que pode acontecer. E quando uma detonação acontecer, você pode ter aumentos de pressão entre 15 e 20 vezes. Então, entre 15 e 20 vezes um aumento de pressão em uma escala industrial é um acidente fenomenal, certo? Então, por isso se estudam as detonações também em ambientes controlados de laboratório, né? Outra aplicação interessante das detonações são os motores rotativos de detonação, ou motores de detonação rotativa, na verdade, porque o que rota é a onda de detonação, tá? Então, esse é outro objeto de estudo muito interessante, que já torna a detonação em uma forma de aproveitar energia, né? E que seria mais eficiente do que aproveitar simplesmente a deflagração ou a combustão normal, né? Perfeito. Esta é outra pesquisa que foi realizada no INPE também por mim durante o meu doutorado, são os limites de inflamabilidade. Vocês podem ver ali os limites como são medidos, né? Você tem uma chama premisturada de etanol e ar e a gente leva ela até os extremos pobre e rico da mistura para procurar ou para determinar qual é o limite dessa composição a qual eu ainda tenho a propagação de chama. O que vocês estão vendo no vídeo superior é um limite, é uma mistura próximo do limite inferior da inflamabilidade, e no vídeo inferior vocês estão observando uma mistura próxima do limite superior de inflamabilidade. Como vocês podem ver, qualitativamente elas se comportam de uma forma diferente, certo? A primeira forma é uma esfera, a segunda um hemisfério. Bom, ali tem muitos aspectos teóricos para discutir e para estudar, e certamente envolve os fundamentos de diversas áreas, não somente de combustão, senão também que ali tem muito a ver a formação de fuligem e a emissão de radiação da fuligem, certo? Então, é um fenômeno bastante complexo, mas é muito interessante e muito importante também para a prevenção de acidentes na indústria. Continuando, outra das pesquisas que estou desenvolvendo é o desenvolvimento e teste de supressores de chama. O que é um supressor de chama? É um elemento que faz aquilo que vocês estão observando no vídeo. A chama, quando entra em contato com o elemento supressor, deve se extinguir e não passar para o restante da geometria. Então, este é um tubo que tinha mais de 2,5 metros de comprimento, lá no INPE também. E nessa caixa quadrada ou cúbica que vocês estão observando, eu localizei ali dentro um supressor de chama, que eram umas placas paralelas, na verdade. E então, quando a chama chega, perde calor para essas placas e se extingue. E a ideia é como projetar, como desenvolver esse tipo de supressor de chama que funcione, né, para diversas faixas de operação, né, diversas condições. Então, ali tem uma série de variáveis que são relevantes, desde a composição da mistura até a pressão inicial e também a distância que tem desde a fonte de ignição até esse flame arrestor, ou supressor de chama, né? Flame arrestor em inglês. Então, essa também foi uma parte do pós-doutorado que realizei, né? Essa é uma chama de etanol, novamente, mas ainda tem muito desenvolvimento para ser feito nesse sentido. Continuando, então, esta é a bancada que estamos já quase finalizando a montagem no laboratório de combustão, na URGS. Este laboratório de combustão envolve a colaboração de professores como o professor Francis, o professor Felipe Centeno, a professora Tami Hayashi. O coordenador do laboratório é o professor Fernando Pereira, que é o coordenador também da pós-graduação. Então, tem vários professores do PROMEC que interagimos dentro do laboratório de combustão e colaboramos em diversas pesquisas, né? Então, esta é uma pesquisa onde o que estamos tentando é observar
a deflagração de uma chama de combustíveis alternativos, neste caso biogás, e também estamos tentando observar a transição de uma deflagração para uma detonação. Então, a aceleração dessa chama dentro desse duto, né? Esse duto está construído de forma modular, então a ideia é que eu consiga adicionar mais módulos conforme fosse necessário. Por enquanto, ele está desse tamanho que vocês veem ali, que é em torno de 1 metro. Tá? Na foto, aqui na parte inferior, vocês estão observando uma câmara de mistura. Dentro dessa caixa de aço tem um vaso esférico de vidro, de borosilicato, onde é preparada a mistura. Tá? Por isso que nós chamamos de chama pré-misturada. Então, eu vou adicionar ali o combustível, vou adicionar o oxidante, que pode ser ar, e vou deixar ele se misturar por um tempo determinado, até que formem uma mistura homogênea. Depois, essa mistura homogênea é transferida ao duto e, com uma fonte de ignição, eu começo a propagação dessa chama, certo? Então, ali já tem pessoas trabalhando, né? Estão trabalhando em projeto de mestrado nessa deflagração. E temos aqui também mostrado esquematicamente um sistema Schlieren, né? O sistema Schlieren é justamente o que permite observar o escoamento de uma forma mais detalhada, né? Porque você consegue ver as diferenças de densidade. Deixa eu mostrar uma imagem Schlieren aqui. Por exemplo, né? Quando você mede a velocidade de chama, geralmente você faz isso numa câmara de combustão esférica, onde você coloca um sistema Schlieren. Então, o sistema Schlieren permite obter este tipo de imagens que vocês estão observando. Primeiro, na imagem de Nativel, tá? Esta é uma determinação da velocidade de chama numa câmara de combustão esférica. Então, isso você registra com um sistema Schlieren de uma câmara de alta velocidade. Do lado direito, você já tem o registro de uma aceleração de chama através de obstáculos, também registrada com um sistema Schlieren, né? Então, são duas aplicações diferentes para o mesmo sistema. Um sistema bem versátil, pode se usar não só na combustão, pode se usar em diferentes áreas da pesquisa, né? Todo que seja visualização de escoamento pode ser usado o sistema Schlieren. Perfeito, este sistema está ainda em adaptação e temos que pôr ele em funcionamento ali no laboratório de combustão. Então, também é um sistema que está precisando de um pouco mais de trabalho, né? Mas está ali e temos que fazer ele funcionar. Bom, então, basicamente, este é um projeto que está em andamento, onde temos que estudar a aceleração da chama. Desenvolvimentos futuros deste projeto, que quando falo futuro, sei que devem acontecer no curto prazo, não é um futuro muito longe, não, é que vamos adicionar um módulo de teste de distância de extinção de chama. Então, a distância de extinção de chama te permite saber qual é a separação mínima entre duas placas horizontais, que permite ainda a propagação de chama. Esse conceito está relacionado ao projeto de desenvolvimento de supressores de chama. Então, vamos adicionar um módulo que permita determinar essa distância, né? Também já tem uma pessoa trabalhando nisso, num projeto de mestrado, né? Andrés, mais 2 minutos? Perfeito. Não, já estou quase terminando. Obrigado. Obrigado. E, finalmente, temos também aqui a bancada experimental que vamos desenvolver para teste de supressores de chama. Também consiste em colocar aqui um novo módulo e testar supressores de chama aqui. A lógica é a mesma, né? Então, vamos passando para finalizar. A pesquisa que estamos fazendo em coletores solares, a primeira dissertação de mestrado já está finalizada e será defendida daqui a pouco tempo, talvez 15 dias. Bom, na verdade temos que marcar, né? Então, vamos marcar daqui a 15 dias, será defendida daqui a um mês, mês e meio. A ideia dessa pesquisa foi modelar os coletores solares de placa plana, porém utilizando nanofluidos, né? E é uma modelagem ainda em regime permanente, né? Mas que para o nível de mestrado estava muito bom e foi desafiador.
E o que se conseguiu foi um modelo que representa, com boa aproximação, resultados experimentais de coletores solares de placa plana funcionando com nanofluidos. Então, não estou mostrando resultados porque não é pertinente neste momento, mas essa é uma pesquisa que está em andamento e que pretendo continuar. E outra pesquisa que também está avançada, também no nível de mestrado, é a análise termodinâmica e termoeconômica de ciclos de refrigeração por absorção. O que é um ciclo de refrigeração por absorção? Imagina um ciclo de compressão de vapor, onde você substitui o compressor mecânico por um compressor térmico. É dizer, a compressão do refrigerante é obtida através de um processo térmico de absorção e depois de liberação do gás absorvido. A fonte de calor que pode ser usada para justamente evaporar o gás que foi absorvido em uma solução é a energia solar. Por exemplo, não é somente energia solar, poderia ser um calor residual também. Então, a energia solar, pensando em coletores de placa plana com nanofluidos, para os quais pode ser obtida uma temperatura maior e uma melhor eficiência, seria uma boa forma de fornecer o calor para este tipo de sistema de refrigeração por absorção, e é ali que se conecta mais ou menos estas duas linhas de pesquisa, certo? Então aqui também tem esses desenvolvimentos encaminhados. Finalmente, conversão de energia a partir de resíduos, que envolve uma conversão química. Então, como já falei, pego um resíduo sólido municipal e converto ele em um gás, que é geralmente um gás de síntese contendo hidrogênio. Perfeito. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Bati assim quase exatamente os 20 minutos. Acho que passei 2. Mas muito obrigado. Francis. Obrigado, Andrés. Eu acho que nós estamos bem. É meio-dia exatamente, né? Bom, deixo então em aberto para perguntas da audiência. Muito bem, então acredito, Andrés, que como com os demais orientadores, os mestrandos, né, vão entrar em contato por e-mail com todos os professores, né, que tiver interesse em conversar mais a respeito de suas pesquisas, tá bom? Então, pessoal, a palestra do Andrés é a última desta manhã, tá? A gente retoma então as palestras às 14 horas, tá? E ficamos aguardando todos vocês, tá? Obrigado a todos pela presença. E obrigado, Andrés. Obrigado, Francis. Obrigado a todos. Bom dia.